Então durante esses dias nós estamos falando muito a respeito de Davi, que Davi era um personagem que ele não tinha, sabe, ele não tinha nada, era bonito, mas o que adianta a beleza, se você não tem força, se você não tem capacidade? O que adianta a beleza se você foi colocado à margem da sociedade? Se existem pessoas mais fortes que você, existem pessoas que acham que vão vencer por causa da sua beleza, né? Ah, eu sou bonita, eu sou inteligente, não tem nada a ver. A gente encontra hoje aí um monte de advogados, tudo, sabe, desempregados, que não está ganhando dinheiro. A gente encontra até médicos que hoje não ganham dinheiro. Pessoas que têm curso, são formadas, que estão estagnadas, estão na bancarrota, porque não depende daquilo que você sabe, daquilo que você conhece, não depende também do grau das suas amizades. Aí eu conheço fulano, Bertano, Ciclano, não depende nada disso, porque mesmo você conhecendo uma série de pessoas, achando que fulano vai te ajudar, Bertano vai te ajudar, fulano é amigo do prefeito, que é amigo do governador, que é amigo do presidente da república, não tem nada a ver. É mais fácil você quebrar a cara e não conseguir nada do que uma pessoa simples, humilde, mas que confia em Deus. Nós estamos vivendo em um mundo difícil, que a cada dia tem se tornado mais difícil. Então a nossa confiança verdadeiramente tem que ser em Deus. Você sabe qual é o pior tipo de crente que existe dentro da igreja? Qual é o pior tipo de crente que existe dentro da igreja? É aquele crente que encontrou a porta, mas ele fica na porta, ele nem entra e nem sai. O pior caminho é esse. O caminho difícil não é o estreito e nem a porta apertada. O pior caminho é aquele caminho. O crente encontrou a porta, encontrou Jesus, encontrou a igreja que ele gosta, encontrou o pastor que ele gosta, o bispo que ele gosta, o músico que ele gosta. Ele encontrou tudo, mas ele não entra. Ele não entra pela porta. Ele fica parado. E às vezes até impedindo a mulher de entrar, os filhos de entrar. Por quê? Porque ele vem quando quer, ele faz o que quer. Você está me entendendo? E ainda acha que é convertido, ainda acha que tem Deus. Não, nós temos que demonstrar que nós temos Deus quando a gente pula de cabeça mesmo, meu. Entende? Não existe, é como eu digo, não existe, não tem como você servir a dois senhores. Não tem como você estar aqui e amanhã você está num pagode. Não tem como você estar aqui e amanhã você está bebendo, está fumando, está se prostituindo, está adulterando. Ou você realmente decide seguir Jesus ou não, porque senão você vai perder tempo. Porque uma pessoa que segue Jesus, sabe, é impossível. Uma pessoa que crê em Jesus, crê no Evangelho, obedece o Evangelho, é impossível essa pessoa não ir para frente. É impossível ela não prosperar. É impossível. É impossível ela não manter a calma, a discrição, a fé nos momentos de adversidade. É impossível, porque momentos difíceis todos nós vivemos. Você não é o único que está enfrentando uma doença, problemas financeiros, no casamento, com seus filhos. Não, você não é o único. Muitas pessoas estão passando pela mesma situação que você está passando. Mas em meio a tudo isso, existem aquele grupo de pessoas que estão vencendo. E quem são aquelas pessoas que estão vencendo? São aquelas que estão realmente apegadas a Deus. Então nós conhecemos a história de Davi, que era um simples camponês, vivia cuidando das suas ovelhas, vivia cuidando do pasto para alimentar as suas ovelhas. Ele tinha 4 irmãos que eram, sabe, os 4 irmãos favoritos do seu pai, porque é sempre assim, infelizmente. Não sei por que isso acontece, mas existem na família aqueles que o pai gosta mais, a mãe gosta mais, e tem aqueles que infelizmente o pai não gosta, a mãe não gosta, trata assim, ó, de qualquer jeito. Infelizmente, geralmente o pai e a mãe gostam mais daquele que não presta, né? Infelizmente, sempre foi assim. Então, o pai de Davi não gostava muito dele, essa é a grande realidade, e colocava ele para tomar conta das ovelhas. E os outros irmãos, alguns que ele via, percebia que não tinha, sabe,
instinto para a guerra ele deixava de lado, mas 4 ele enviou para a batalha, os 4 mais fortes, na cabeça dele, os mais corajosos, que iam honrar a família, iam honrar o nome da família, o nome do pai, Jessé. Então ele enviou aqueles 4 filhos para a guerra. E o que aconteceu? Quando chegou na batalha, nem eles esperavam isso. Golias surgiu e começou a afrontar todo o povo de Israel. Golias, um gigante, um problema que não estava programado para o povo de Israel, porque é sempre assim, os nossos problemas, eles nunca são programados, eles sempre vêm. Quando são problemas que nós estamos acostumados a enfrentar, tudo bem, são contas que nós estamos acostumados a pagar, tudo bem, mas e quando foge ao nosso controle? A gente percebe que a gente não é nada, não é ninguém, mediante o gigante que surge diante de nós, mediante uma doença, um problema familiar, um problema conjugal. O que fazer? A gente se sente impotente. E foi justamente assim que o exército de Israel se sentiu impotente mediante aquela situação. E quando o inimigo ele percebe que você é impotente, que você é fraco, que não tem de onde você tirar as suas forças, o que ele faz? Ele abusa de você, ele parte para cima de você, ele te humilha, ele te calunia, ele te coloca para baixo, ele te coloca lá no chão. E era isso que aquele problema, aquele homem chamado Golias estava fazendo com o povo de Israel. Davi chega para levar comida para os seus irmãos, e quando ele se depara com aquela situação de afronta, de opróbrio, ao invés dele ficar com medo, não. Nossa, porque existem determinadas situações nas nossas vidas, que quando nós temos Deus, nós não podemos temer. O problema é nosso, e somos nós que temos que partir para cima, nós que temos que partir, sabe, pro arrebento mesmo, cair na bala com o inimigo. Nessa bala que você quer ir, então bora nessa bala, mano. Você está entendendo? Eu, por um lado, quando eu era estudante, era pequeno, gente, se existe algo que eu aprendi desde pequeno, era não ter medo dos caras grandes. Por quê? Porque eu era menor de idade na escola, e eu sabia que eles não podiam me bater. Então às vezes eu estava jogando bola com aquele monte de menininho do 2º ano, 3º ano, aí vinha aqueles grandão e pegava a bola e não queria deixar a gente jogar. Pra quê, meu? Eu ia pra cima, pegava pedra, pegava pau, porque eu aprendi, me ensinaram e disseram assim: olha, eles não podem bater em você. O pessoal do ginásio, do colegial, não pode bater em você. Então eu me gabava nisso. Tudo bem, de vez em quando eu levava uns cascudos, mas eu aprendi a não ter medo, desde pequeno, daquilo que era maior que eu. E é isso que o Espírito Santo ele quer nos ensinar. E foi isso que Davi acreditava, nisso que Davi confiava. Porque quando ele vê aquele homem grande enfrentando o povo de Israel, um homem de mais de quase 3 metros de altura, né? Então ele tinha quase 3 metros de altura. E ele olha aquele quadro e ele fica impactado, estupefato com aquilo. Fala: peraí, meu, nós somos de Deus, e nós vamos deixar esse homem nos afrontar? Esse homem blasfemar contra o Deus de Israel? Não. Quem é esse incircunciso de coração que ousa desafiar o Deus de Israel? E os irmãos de Davi, quando viram Davi indo para cima daquela situação, eles ficaram com medo e disseram para Davi: Davi, cala a boca. Porque existem determinadas pessoas, até mesmo parentes, amigos, irmãos, que acham que a melhor coisa que você deve fazer é ficar quieto. Não, fica quieto, não sai, fica na cama, não faz nada. Olha, se eu fosse você. Não, mas Davi não estava nem aí para isso.
Os irmãos tentando barrar ele, dizendo: Davi, fica aí, cala a boca, o que você veio fazer aqui, rapaz? Quem te trouxe aqui? Aí um dos irmãos dele perguntou para ele: cadê as ovelhas? Cadê as ovelhas? Você deixou as ovelhas com quem? Mas Davi tinha sido tão esperto que ele havia deixado as suas ovelhas com outro pastor. Ele saiu para a guerra, saiu para a luta. Na realidade nem sabia que era para a guerra, para a luta. Ele saiu para levar mantimento para os seus irmãos. Mas ele era tão, equilibrado, ele era tão sensato que até para levar comida para os seus irmãos, ele deixava um pastor tomando conta das suas ovelhas. Ele não era desequilibrado como muitas pessoas. Larga o que está fazendo para mexer com outra coisa. Não, ele largou as suas ovelhas, o pasto, o curral com outro pastor e foi lá levar comida para os seus irmãos. Aí quando ele chega a ver aquela afronta, ele parte para cima. Os irmãos tentam calar ele, tentam mandar ele para casa, mas ele diz: não, eu não vou não. Ele não, sabe, existem determinados momentos que você não pode dar ouvido para parentes, amigos, irmãos. Você não pode dar ouvido para o seu marido, você não pode dar ouvido para o seu pai, para a sua mãe. Não pode dar ouvido, porque se Davi fosse dar ouvido aos irmãos dele, ele tinha voltado para casa. Porque a intenção dos irmãos dele, o intuito dos irmãos dele, era amedrontar ele, falar: não, vai embora, sai daqui, rapaz. Nós que somos experientes, nós que somos treinados na guerra, não estamos fazendo nada. Você que é um Zé Ninguém, vai querer afrontar Golias. Mas Davi entendia que para Deus não existe isso. Não existe isso. O que para Deus existe é a fé. E quando ele começou a ouvir que Saul estava propondo fazer o seguinte: olha, quem derrotar Golias vai se casar com a minha filha e vai ficar isento de imposto por toda a sua vida, não somente ele, mas toda a sua geração. Aí Davi falou: o quê? O que ele está falando? Eu não ouvi o que ele está falando. E os irmãos querendo puxar ele. Ele: opa, calma aí, espera aí, dá licença. O que Saul está falando? O que o senhor está falando mesmo? Que quem derrotar Golias vai o quê? Casar com a sua filha. A filha dele era bonita, uma ninfetazinha linda, maravilhosa. Ele já cresceu logo os olhos nela, né? Falou: puxa, casar com ela e ficar isento de imposto. Porque um dos maiores problemas também era os homens ficarem pagando impostos. Ele falou: não, é só derrotar ele? É só derrotar ele, então eu vou derrotar. Aí quando chega lá no livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32, diz assim: olha que coisa, gente, presta atenção. Samuel capítulo 17, versículo 32, diz assim, olha, para não me prolongar muito. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Porque Saul andava desfalecendo também o coração daquelas pessoas que estavam próximas, aquelas pessoas que estavam ali perto dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é o quê? És moço, e ele um homem do quê? Um homem de guerra desde a sua mocidade. Olha, meu, já querendo colocar o pânico no coração de Davi. É o que mais você vai ouvir quando você quiser abrir algo, quando você quiser fazer algo, quando você estiver lutando por algo. O que mais você vai ouvir são pessoas dizendo: não, você não tem capacidade. É por esse motivo que você tem que ficar quieto. Fecha a boca. Fecha a boca. Não conte os seus segredos, não conte os seus sonhos, os seus propósitos para ninguém, porque o que mais vai acontecer vai ser pessoas aparecendo para dizer que você não deve fazer aquilo. Você vai comprar um carro, uma pessoa: não, se eu fosse você eu não comprava esse carro, não, essa cor, não, você vai comprar algo para você, que se lasque o carro que você quer, a cor que você quer, entendeu como que é? Se o carro vira e mexe, está lá no recal, eu não quero saber, é o carro que eu gosto, é a cor que eu gosto, é o modelo que eu gosto, pronto, acabou. Ou você vai comprar um carro para todo mundo? Não. Ou você vai abrir uma loja para todo mundo? Não. Existem coisas que é você que tem que fazer, calado, quieto, no silêncio, no secreto, não contar para ninguém. Porque se você acha que todo mundo tem a mesma fé que você, você está redondamente enganado.
Nem todo mundo tem a fé igual a sua. Então Saul chega e diz para Davi: contra este filisteu você não pode ir, não pode pelejar contra ele, porque você é moço, é inexperiente, e ele já é um homem de guerra desde a sua mocidade. Mas Davi, por sua vez, disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, e veio um leão e veio uma ursa a tomar uma das suas ovelhas, e eu saí para eles e os feri, e livrei eles da sua boca, e levantando-se eles contra mim, lancei-lhe mão na barba e feri e os matei. Uma outra coisa que você também tem que, despertar, ligar esse start em você, pegar essa chave que nem todo mundo está falando hoje. Antes de você ter Jesus, quantas batalhas você já venceu? Aqui a gente não tem criança, aqui a gente não tem moleque. Eu olho aqui, são poucos aqueles que ainda são adolescentes. A maioria são adultos. A maioria aqui, tudo adulto. E até mesmo antes da gente se converter, antes de ter Deus, a gente tem um currículo. Cada um de vocês tem um currículo. Cada um de vocês. Todos nós aqui já passamos por momentos difíceis. Momentos que a gente achou que a gente não ia conseguir, conseguiu. Momentos que a gente achou que não ia dar certo e deu certo. Quantos foram os empecilhos, os obstáculos que você já venceu? Era para você ter feito um monte de coisas erradas até hoje. Era para você ter perdido tantas coisas até hoje, mas você não perdeu. E mesmo perdendo, você se superou. Você está aqui. Você acha que agora com Deus você vai perder? Quantas doenças você já venceu? Existem pessoas aqui que são da antiga, venceram a catapora, a cachumba, venceram o que mais? Que mais? A meningite. Nossa, você já venceu tantas coisas. Agora aparece um problema que aos nossos olhos é maior do que aquilo que nós estamos acostumados a lidar. Nós vamos deixar esmorecer? Não. Davi, ele tinha um currículo, e quando Saul disse para ele: você não vai conseguir, esse homem é perito na arte da guerra, você não está, preparado para isso. Ele falou assim: não quero saber, porque um dia apareceu um leão, eu matei esse leão. Um dia apareceu uma ursa, eu matei essa ursa, e eu vou matar esse cara também. Eu vou matar ele, eu vou matar esse incircunciso de coração. Pode ficar tranquilo. Olha só a tranquilidade daquele homem. Quando verdadeiramente nós temos Deus, pode aparecer o que for, pode aparecer aquilo que foge ao seu controle, ao seu alcance, mas se você estiver ligado em Deus, você sabe que a sua força vem de Deus. Por que nós temos que estar firmes com Deus? Porque a nossa força vem de Deus, vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita. É como eu digo para você: um exército sem Deus é um exército, mas um homem com Deus vale mais que um exército. Deus, ele não se deixa levar por quantidade, por matemática. Quantos foram os exércitos que ele venceram, que eram milhares e milhares e milhões de homens, e ele ali, com apenas 300 homens, com um exército pequeno, ele vencia aquela multidão. Porque para Deus não haverá impossível em todos os seus planos, em todas as suas promessas. A última palavra não é do médico, a última palavra não é do juiz, não é do advogado. A última palavra sempre é de Deus, mano. Entendeu como que é? A última palavra sempre é de Deus. Mas quando você reduz Deus, ao mesmo nível dos homens, ao mesmo nível da ciência, da psicologia, da medicina, então o seu Deus diminui, a sua cabeça diminui, e você não consegue enxergar a grandeza de Deus. O que realmente está acontecendo com você não é aquilo que está no atestado, não é aquilo que está nos seus exames, não é aquilo que o médico está dizendo, que o psicólogo está dizendo, que a ciência está falando. Não, você não depende de nada disso. A gente se trata sim, a gente vai no médico sim, a gente faz exame sim, mas aquilo dali não significa nada na vida daquelas pessoas que têm fé. Porque a gente sabe que se Deus quiser,
Ele ressuscita mortos, meu. Ele dá vida aos moribundos. Ele muda qualquer situação. Mostra para mim dentro da Bíblia qual é a situação que você está vivendo que Jesus não tenha provado que Ele é Deus e que Ele pôde reverter. Você é cego? Jesus curou o cego. Você é paralítico? Jesus curou o paralítico. Você é mudo? Você é surdo? Jesus curou o mudo e o surdo. Seu casamento está em crise? Pois bem, Jesus foi no casamento e transformou a água em vinho. O que você quer que foge ao controle de Deus? O que está acontecendo na sua vida que seja tão grande que Deus não possa fazer, que Jesus não consegue fazer? Tudo aquilo que você precisa está em Deus. O que falta em você, derrama em Deus, sobra em Deus. Então esse foi um dos motivos de Jesus ter feito vários milagres. Foram 3 anos e meio de ministério, mas a palavra diz que se fossem escritos todos os milagres que Jesus fez, se fossem colocados em livros, não haveria biblioteca no mundo que comportasse os livros. Então Jesus, ele fez tudo que foi tipo de milagre, para que não viesse ficar nenhuma sombra de dúvidas na vida das pessoas que o seguem. Você está precisando do quê? De uma multiplicação? Ele multiplica os pães e os peixes. Você está precisando do quê? Que Ele venha acalmar essa tempestade, essas ondas fortes, esse mar revolto que está na sua vida. Ele pode fazer isso. Você está precisando que Ele cure um doente? Ele cura. Que Ele dá vista aos cegos? Ele dá. Que Ele ressuscite alguém? Ele ressuscita. Porque Ele é o Deus do já. Ele pode todas as coisas. Então, por mais que as pessoas tentassem desanimar Davi, ele sabia em quem ele estava acreditando. Não existe nada mais, sabe, mais supremo, ou sabe, mais, como eu posso dizer, me falta até palavras, maravilhoso do que essa fé entrar dentro de você. Mas sabe por que às vezes você não tem essa fé? Porque você não se importa com as coisas de Deus. A gente posta áudio lá nos grupos, você nem escuta. Às vezes a gente está aqui fazendo reunião, tentando passar para você o conteúdo da palavra, passar para você fé. Você está aí todo, sabe, proparoxítona, querendo ir embora, preocupado com a hora, preocupado com o que você vai fazer amanhã, ou com o que aconteceu com você. E a sua fé não cresce assim. A nossa fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Na medida que você vai ouvindo, na medida que você vai abrindo o coração e você vai se entregando, Deus, Ele vai mostrando para você o que Ele pode fazer na sua vida. Aí você vai percebendo que aquilo que está acontecendo com você é tão pequeno. Aquilo que atemorizava todos os soldados de Israel, assustava Saul e todos os israelenses. Aquilo que amedrontava todo mundo, não amedrontava Davi. Por quê? Ele tinha currículo, ele já tinha experiência com Deus. Você está com medo desse gigante que surgiu na sua vida, desse problema que apareceu, porque você não tem marcas, você não tem cicatrizes, você não tem um relacionamento com Deus. E quando você tem, você olha assim, ó, e aquilo dali serve para você como coroa. As marcas que você tem assim, ó, no seu corpo, as marcas que você tem na sua alma, no seu espírito, no seu coração, é como se fosse combustível para fazer você continuar caminhando. Aliás, se existe algo que nós temos que fazer, é começar a olhar para as marcas que nós temos, as decepções, as traições, as frustrações, como marcas de superação, não como marcas de algo que te ofendeu, que te feriu, e ficar presos nela. Não, você tem que olhar assim e falar assim: ó, eu venci esse problema. Isso daqui foi um arranhão que eu tive, não, mas venci. Isso daqui foi um braço que eu quebrei, não, mas eu venci, estou bem aqui. É assim que funciona conosco. É experiência. Tudo de ruim que aconteceu com você é experiência. Tudo aquilo de ruim que está acontecendo com você vai servir de experiência também. Mas você vai vencer. Se Deus estiver com você e você estiver com Deus, você vai vencer. Se você verdadeiramente estiver buscando Deus, você vai
observar que isso que você está passando é pequeno, não é maior que o seu Deus. Então, Davi, depois de muito conversar com Saul, Saul olha para ele e fala assim: então, já que não apareceu ninguém aqui para ir contra esse gigante, eu vou deixar você ir. Vá lá, mas antes de você ir, vem cá, toma minha armadura. Aí tentou colocar a armadura dele em Davi. O que aconteceu? Era muito pesada. Então, segura o meu escudo. Davi não aguentou, era muito pesado. Segure a minha espada. Davi não aguentou, muito pesada. O que isso significa? Significa que as nossas armas, elas não são carnais. E você também não precisa ficar admirando as armas dos seus adversários. Não precisa. Porque da mesma forma que essas armas não significam nada para você, as armas deles também não significam nada para Deus. Não, mas ele está armado, ele está com escudo, ele está com lança, ele está com capacete, ele está com a espada. Não significa nada, meu. Quando você luta com Deus, as armas dos seus inimigos não significam nada. Ah não, mas ele tem 10 advogados do lado dele, o juiz está do lado dele, o promotor está do lado dele, o governador está do lado dele. Não significa nada para Deus. Todas essas coisas não significam nada para Deus. E você não precisa ficar pagando pau para essas pessoas, ficar admirando as armas dos seus adversários, porque não significa nada para Deus. A única coisa que você tem que focar é em Deus. E foi justamente isso. Quando Davi vai ao encontro de Golias, o que acontece? Ele até se espanta, porque Golias olha para ele e fala assim: opa, peraí, vem cá, você está vindo contra mim com paus e pedras? Acaso eu sou algum cão? Eu sou um cachorro por acaso, para você vir contra mim com paus e pedras? Porque geralmente as nossas armas são insignificantes para os nossos inimigos. Se você olha para o inimigo seu e fala assim: ó, eu vou orar e Deus vai abençoar, ele vai olhar para você e vai dizer: você está louco. Não, eu estou indo para a igreja, estou buscando Deus, e Deus ele vai abrir as portas para mim. Nossa, quantas são as pessoas que dizem: isso daí nem Deus resolve, isso daí nem Deus dá jeito. Quantos são os médicos que às vezes dizem para os seus pacientes, falam assim: Deus não vai resolver seu caso não, Deus não vai dar jeito em você não, o seu estado já está avançado. Porque eles olham para nós e nos vê com armas tão naturais. Mas aquilo que aos olhos de Golias parecia ser um pedaço de pau, para Davi era um cajado. Um cajado, gente. Na cabeça de Davi, aquele cajado era o mesmo cajado que Moisés usou para abrir o Mar Vermelho. O mesmo cajado que Moisés usou para libertar o povo de Israel. Então aquilo que você faz, que aos olhos do seu marido, aos olhos do seu filho, aos olhos das pessoas que estão do seu lado, são insignificantes, para Deus tem um valor imensurável. Entende? Aquilo que para eles parece que é pau, parece que é pedra, não. No reino espiritual é algo que vai abrir as portas para você. É algo que vai abençoar a sua vida. Veja, tudo aquilo que você está fazendo é algo que vai abençoar você. Aí Davi olha para ele e fala assim: olha, você acha que eu estou indo contra você com um pedaço de pau, com pedras? Tudo bem. Você não sabe o poder que isso daqui tem. Porque o importante não é as armas que você usa, o importante é o Deus que está na sua vida. Não é o tamanho que você tem, é o tamanho do Deus que você tem. Isso que significa algo. Aí Davi olha para ele e diz assim: olha, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos.
Eu vou contra você em nome de Jesus. Sabe, todas as vezes que você se levanta contra um problema, em nome de Jesus, você vence, meu. Você vence. O problema pode resistir um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas você sempre vai vencer. Porque o nome de Jesus foi dado todo o poder, toda a honra, toda a glória. Ao nome de Jesus todo o joelho se dobrará, toda a língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Então quando você vai para cima do seu problema, em nome de Jesus, o seu problema tem que se prostrar. O seu problema cai por terra. A doença cai, a adversidade cai, o mal cai. Porque nessa, o único que pode triunfar é Jesus. E pelo seu nome, é como a palavra diz, tudo aquilo que você pedir em meu nome, crendo, você vai receber. Então é no nome de Jesus que eu declaro nessa noite que você vai conseguir a sua vitória. É no nome de Jesus que nessa noite eu declaro para você que as portas vão se abrir, que tudo vai dar certo. É no nome de Jesus que nessa noite eu declaro que você já está sendo curada, já está sendo liberta, e que esse gigante que você encontrou, esse problema que você encontrou pela frente, essa doença, esse empecilho, esse obstáculo vai cair por terra, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo, do que aquele que está trabalhando para destruir a sua vida. E se você crê nisso, diga: Senhor, eu creio, eu creio. E eu quero que você fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Eu quero que você levante as suas mãos e diga: meu Pai, esses problemas, essa doença, essa adversidade está vindo contra mim, tentando me destruir, tentando me derrubar, tentando acabar com a minha vida, a minha empresa, o meu comércio, a minha família. Mas nesta noite eu vou contra esta doença, estes problemas, eu vou contra os meus inimigos, em nome do Senhor, porque eu tenho já uma experiência contigo, Pai. Eu já vi muitas coisas boas que o Senhor fez na minha vida. Eu já vi, Senhor, eu já vi milagres, e eu sei que o Senhor é real. E se o Senhor é real, o Senhor não vai me deixar ser derrotado, não vai deixar esse gigante, esse Golias me derrotar. Se o Senhor é conosco, é por nós, quem será contra nós? E nessa noite eu quero colocar os meus inimigos, os meus problemas, todas as adversidades que eu estou enfrentando nas tuas mãos, Senhor. Ó Espírito Santo, eu coloco nas tuas mãos. Toma conta de mim, Senhor. Toma conta da minha casa, toma conta da minha família, porque os meus inimigos são muitos, sim, são numerosos. Mas é como eu estou dizendo, Deus ele não trabalha com matemática. Deus ele não está nem aí para quantidade. Deus não está nem aí para multidão. Deus não está nem aí para o tamanho do seu adversário, porque o que mais ele faz e o que mais ele se preocupa é com você. E quando existe uma fé no seu coração, uma dedicação, uma entrega, ele faz de tudo para te promover. Jesus, ele faz de tudo para te promover, porque se ele te promove, ele promove o nome dele. Então, Pai, abençoe, Senhor, cura, liberta, abre as portas, Senhor, transforma a vida de cada uma dessas pessoas. Pai, que esse homem, essa mulher, ao sair daqui, Espírito Santo, ele possa ver realmente as tuas mãos na vida dele, porque nós não nos alimentamos com as coisas desse mundo, não nos alimentamos com a terra desse mundo, não. O que nos alimenta é o Senhor, o que nos alimenta é a tua palavra. E se a tua palavra nessa noite está dizendo: confia em Deus, confia em Deus, nós optamos por confiar, Senhor. Tira toda mentira de dentro de nós, tira todo medo, tira toda dúvida, Senhor, e nos ensina a confiar em Ti, nos ensina a acreditar, a depositar a nossa esperança no Senhor, para que a gente possa ver a manifestação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas.